Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja assistindo neste momento. Não importa a hora, talvez seja logo cedo, enquanto você se prepara para mais um dia cheio de responsabilidades. Talvez seja durante a tarde, em um pequeno intervalo entre compromissos. Ou talvez seja a tarde da noite, quando tudo está silencioso, a casa está em paz, mas a sua mente continua cheia de pensamentos que não param. Se você chegou até este momento, existe uma grande chance de que a ansiedade esteja presente em algum nível na sua vida. Talvez você esteja deitado agora tentando dormir, mas a mente continua funcionando sem parar. Pensamentos surgem um atrás do outro, preocupações que parecem não ter fim, preocupações com dinheiro, problemas dentro da família, dificuldades no trabalho, incertezas sobre o futuro, medos relacionados à saúde, responsabilidades que parecem grandes demais para carregar sozinho. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais a mente parece acelerar. Os pensamentos ficam cada vez mais rápidos, o coração começa a bater mais forte, a respiração muda, o corpo fica tenso e surge aquela sensação difícil de explicar, como se algo dentro de você estivesse pesado demais. Talvez você já tenha passado noites inteiras sem conseguir descansar direito. Talvez existam momentos em que parece que a mente simplesmente não consegue desligar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Se esse é o seu caso, eu quero começar dizendo algo muito importante. Você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam essa mesma batalha todos os dias. Pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas idosas, pessoas com diferentes histórias de vida, inclusive pessoas que têm fé, pessoas que amam a Deus, pessoas que oram, pessoas que procuram viver uma vida espiritual sincera. Mesmo assim, a ansiedade continua sendo uma realidade na vida de muitos. Vivemos em uma geração marcada pela velocidade. Tudo acontece rápido. As informações chegam o tempo todo. As redes sociais mostram vidas aparentemente perfeitas. As expectativas aumentam, as responsabilidades aumentam. E muitas vezes parece que estamos sempre tentando acompanhar um ritmo que nunca desacelera. A mente começa a viver sempre no futuro, pensando no que pode dar errado, pensando em problemas que talvez nem aconteçam, tentando controlar coisas que estão fora do nosso controle. E assim, sem perceber, a ansiedade começa a ocupar cada vez mais espaço dentro do coração. Ela rouba o descanso, rouba a paz, rouba a alegria de viver o presente. Momentos simples da vida começam a ficar difíceis de aproveitar. Conversas ficam mais curtas, o sono fica mais leve, a mente fica sempre alerta. E em meio a tudo isso, algumas perguntas começam a surgir dentro do coração de muitas pessoas. Será que Deus realmente se importa com o que eu estou sentindo? Será que Ele vê aquilo que estou passando? Será que existe um caminho para viver com mais paz interior? A resposta que encontramos nas Escrituras é clara. Sim, existe. Hoje nós vamos olhar para um dos ensinamentos mais profundos da Bíblia, quando o assunto é ansiedade, confiança e paz interior. Esse ensinamento foi escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Essas palavras foram escritas em um momento muito específico da vida de Paulo. Ele não estava em liberdade. Ele não estava vivendo um período tranquilo. Ele estava preso, acorrentado a um soldado romano, sem saber exatamente qual seria o resultado daquele período. Ele poderia ser libertado ou poderia ser condenado. Mesmo assim, nesse contexto de incerteza, ele escreveu palavras sobre paz. Isso já nos ensina algo muito importante. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias externas.
Ela não depende de tudo estar resolvido. Ela não depende de uma vida sem problemas. Ela nasce de algo muito mais profundo. Ela nasce da confiança em Deus. O texto diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essas palavras são simples, mas carregam uma profundidade espiritual enorme. Quando Paulo diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, ele não está dizendo que nunca sentiremos preocupação. Deus sabe que somos humanos. Ele sabe que vivemos em um mundo cheio de desafios. Ele sabe que enfrentamos dificuldades, perdas, pressões e incertezas. O que esse ensinamento significa é que não devemos permitir que a ansiedade se torne a força dominante dentro da nossa vida. A palavra usada no texto original da Bíblia para ansiedade transmite a ideia de uma mente dividida, uma mente puxada em várias direções ao mesmo tempo, pensamentos que saltam de um problema para outro, sem descanso, sem silêncio, sem paz. Mas Deus não deseja que a nossa mente viva dessa forma. Ele deseja restaurar equilíbrio dentro do nosso coração. Ao longo da Bíblia, encontramos várias histórias de pessoas que passaram por momentos de grande angústia. O rei Davi, por exemplo, escreveu muitos salmos expressando suas dores diante de Deus. Em um desses momentos ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa pergunta revela algo muito humano. Davi falava com Deus de maneira honesta. Ele não escondia suas emoções. Ele não fingia estar sempre forte. Ele levava tudo diante de Deus. Outro exemplo marcante é o profeta Elias. Depois de uma grande vitória espiritual, Elias entrou em um momento profundo de exaustão emocional. Ele fugiu para o deserto. Em um momento de desânimo, pediu que Deus tirasse sua vida. Mas Deus não o rejeitou. Primeiro Deus deu descanso. Depois deu alimento. Depois trouxe direção. Isso mostra algo muito importante. Até mesmo pessoas de grande fé podem atravessar momentos de fragilidade emocional. Outro exemplo aparece nos evangelhos, o apóstolo Pedro. Quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, pediu para ir até ele. Por alguns momentos, Pedro caminhou sobre o mar. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta do seu coração. Ele começou a afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Pedro não afundou por causa da água. Ele afundou porque tirou os olhos de Jesus. E muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Começamos confiando, mas depois passamos a olhar apenas para os problemas, para as dificuldades, para os cenários negativos. E então a ansiedade começa a crescer. Lembre-se também de Marta. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra, Marta estava ansiosa e preocupada com os afazeres da casa. Jesus disse a ela: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus não estava repreendendo o serviço, mas a ansiedade que estava roubando a paz de Marta. E não podemos esquecer de Jó. Ele perdeu tudo em um curto espaço de tempo: filhos, bens, saúde. No meio de tanto sofrimento, Jó expressou sua angústia com muita honestidade. Mas mesmo no vale mais profundo, ele conseguiu declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração mostra que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança ainda pode permanecer viva. O ensinamento bíblico não termina apenas dizendo o que devemos evitar. Ele também mostra o caminho que devemos seguir. A Bíblia diz que devemos apresentar tudo a Deus através da oração, da súplica e da gratidão.
Esses três elementos formam um caminho espiritual muito poderoso. A oração é o momento em que abrimos o coração diante de Deus. Falamos com sinceridade, sem máscaras, sem formalidades exageradas. Deus não espera palavras perfeitas, Ele espera um coração verdadeiro. A súplica significa apresentar pedidos específicos. Muitas vezes as pessoas oram de forma muito genérica, mas Deus nos convida a falar claramente sobre aquilo que está nos preocupando. Fale com Deus sobre sua situação financeira, fale com Deus sobre sua família, fale com Deus sobre sua saúde, fale com Deus sobre seus medos, fale com Deus sobre suas decisões. E o terceiro elemento é a gratidão. A gratidão tem um poder espiritual enorme. Quando agradecemos a Deus mesmo antes de ver a resposta, demonstramos confiança. A gratidão muda a forma como enxergamos a vida. Ela nos ajuda a lembrar que Deus já cuidou de nós muitas vezes no passado. E então, chegamos à promessa do texto. A paz de Deus guardará o coração e a mente. Essa paz é diferente da paz que o mundo oferece. Ela não depende de circunstâncias perfeitas. Ela não depende da ausência de problemas. Ela nasce da confiança em Deus. Continuando essa reflexão, existe algo muito importante que precisamos entender sobre a paz que Deus promete. A paz que Deus oferece não significa que todos os problemas desaparecem imediatamente. Não significa que todas as dificuldades acabam de uma vez. Não significa que nunca mais teremos desafios. A paz de Deus significa que, mesmo no meio das dificuldades, o coração pode permanecer firme. Mesmo quando as circunstâncias são incertas, a mente pode encontrar descanso. Essa é uma paz que não depende do que acontece ao redor. Ela depende de quem governa o coração. E quando Deus ocupa esse lugar, algo começa a mudar dentro de nós. Ao longo das Escrituras, vemos muitos exemplos de pessoas que encontraram paz, mesmo em meio a situações extremamente difíceis. Um dos exemplos mais marcantes é a história de Jó. Jó era um homem descrito na Bíblia como justo, íntegro e temente a Deus. Ele tinha família, bens, saúde e estabilidade. Mas em um período muito curto de tempo, tudo mudou. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu praticamente tudo o que fazia parte da sua vida. A dor foi tão grande que, em alguns momentos, ele chegou a questionar profundamente o que estava acontecendo. Ele expressou sua angústia, expressou sua tristeza, expressou sua confusão. Mas mesmo no meio daquela dor profunda, existe uma frase que revela a fé que permanecia viva dentro dele. Em determinado momento, Jó declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa declaração mostra algo extraordinário. Mesmo quando tudo parecia perdido, a esperança ainda estava presente. Essa é a diferença entre viver dominado pela ansiedade e viver sustentado pela fé. A ansiedade olha apenas para o tamanho do problema. A fé olha para a grandeza de Deus. Outro ensinamento extremamente importante sobre a ansiedade aparece nas palavras de Jesus. Em um momento do seu ministério, Jesus falou diretamente sobre as preocupações da vida. Ele disse para as pessoas observarem as aves do céu. As aves não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros. Mesmo assim, Deus cuida delas. Jesus também falou sobre os lírios do campo. Eles não trabalham, não produzem roupas. Mesmo assim, possuem uma beleza extraordinária. Então, Jesus fez uma pergunta muito profunda. Se Deus cuida das aves e das flores, quanto mais Ele cuidará de vocês. Esse ensinamento não significa que devemos ignorar responsabilidades. Não significa viver de forma descuidada. Significa reconhecer que existe um limite para aquilo que conseguimos controlar. Existe um ponto em que precisamos confiar. Existe um momento em que precisamos entregar.
Existe um momento em que precisamos descansar. A ansiedade muitas vezes nasce quando tentamos controlar coisas que estão além do nosso alcance. Tentamos prever todos os cenários. Tentamos resolver tudo sozinhos. Tentamos carregar pesos que não fomos feitos para carregar. Mas Deus nunca pediu que fizéssemos isso. Ele nos convidou a confiar. Ele nos convidou a entregar. Ele nos convidou a descansar. E quando começamos a praticar isso, algo começa a mudar. Talvez não aconteça de forma imediata, talvez não seja uma mudança instantânea, mas aos poucos o coração começa a aprender um novo caminho, um caminho de confiança, um caminho de entrega, um caminho de fé, e isso transforma a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Em vez de sermos dominados pelo medo, começamos a caminhar com esperança. Em vez de ficarmos paralisados pela preocupação, começamos a agir com sabedoria. Em vez de viver constantemente pressionados, começamos a encontrar momentos de descanso. Mas existe algo importante que precisa ser lembrado. A paz de Deus não é algo que recebemos uma vez e nunca mais precisamos cultivar. Ela é algo que precisa ser alimentado diariamente. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, o coração também precisa de cuidado espiritual constante. Isso acontece através da oração, acontece através da leitura das Escrituras, acontece através da gratidão, acontece através da confiança. Quanto mais cultivamos esses hábitos espirituais, mais espaço a paz de Deus encontra dentro de nós. E aos poucos, a mente começa a se reorganizar, os pensamentos começam a desacelerar, o coração começa a respirar com mais calma, o descanso começa a voltar. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento muito difícil da sua vida. Talvez existam preocupações grandes demais ocupando sua mente. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Se esse é o seu caso, eu quero convidar você a fazer algo muito simples agora. Pare por um momento, respire fundo e lembre-se de que Deus está presente. Ele vê sua luta, Ele entende sua dor, Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente. Nada do que você está enfrentando é invisível para Ele. Agora eu quero convidar você a transformar aquilo que está pesando no seu coração em oração. Talvez você não saiba exatamente quais palavras usar. Tudo bem. Deus entende até mesmo as orações que nascem no silêncio. Mas se você quiser, pode repetir essa oração em seu coração agora. Pai Celestial, neste momento eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece aquilo que tem pesado na minha mente. O Senhor conhece os medos que eu tenho enfrentado. Eu reconheço que muitas vezes tentei carregar tudo sozinho. Reconheço que muitas vezes deixei a ansiedade dominar meus pensamentos. Mas hoje eu escolho entregar tudo em Tuas mãos. Eu coloco diante de Ti meus problemas, minhas dúvidas, minhas inseguranças, minhas preocupações com o futuro. Eu peço que a Tua paz entre no meu coração. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que excede todo entendimento. Guarda minha mente, guarda meu coração. Ajuda-me a confiar em Ti mesmo quando não consigo ver todas as respostas. Ajuda-me a descansar na certeza de que Tu estás comigo. Obrigado porque Tu és um Deus presente. Obrigado porque Tu és um Deus que cuida. Obrigado porque, mesmo nos momentos difíceis, Tu não nos abandonas. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, lembre-se de algo muito importante. Você não precisa enfrentar suas lutas sozinho. Deus caminha ao seu lado. E mesmo quando a jornada parece difícil, a presença dele continua sendo uma fonte de força. Sempre que a ansiedade tentar voltar, lembre-se daquilo que aprendemos hoje.
Pare por um momento, respire, transforme a preocupação em oração, inclua gratidão e confie. A paz de Deus continua disponível, ela continua guardando corações, ela continua trazendo descanso para mentes cansadas. Que essa paz esteja com você agora, que essa paz acompanhe seus pensamentos, que essa paz transforme suas noites de descanso, que essa paz fortaleça seu coração para enfrentar cada novo dia e que você nunca se esqueça de que Deus continua cuidando de você hoje, amanhã e em todos os momentos da sua vida. Amém.